Eu acho que você que tem dificuldade ainda no mercado, né, já tentou de tudo e ainda não conseguiu avançar, né, no mercado. Uma coisa que ajuda muito é quando a gente entende que isso daqui é uma coisa muito emocional. Às vezes você é excelente em aprender um novo operacional, você é excelente em absorver conhecimento teórico, mas um péssimo executor, sempre fica na dúvida, né, quando vai colocar algo que aprendeu em prática, né, não confia, né, no que estudou pra caramba aí na hora de colocar em prática. Cara, procura uma ajuda, né, um psicólogo. Porque isso daqui é muito mais nós contra nós mesmos do que qualquer outra coisa. A parte mecânica a parte mecânica que é o seu ponto de compra, o seu ponto de venda, eu não quero desmerecer, né, longe de mim, é muito importante a parte técnica ali, a parte mecânica, mas a parte mental faz total diferença. E entenda uma outra coisa, não devemos ter compromissos com o erro. Então, se você está tentando de uma forma e não está dando, para, procura ajuda, alinha o que precisa ser alinhado, porque às vezes você é muito bom de teoria, né? É um baita de um analista e não está conseguindo ir para frente porque você fica se sabotando. E aí não adianta vir eu aqui querer explicar uma coisa mental para vocês porque não é a minha área, eu sou trader. Ah, mas é que você já chegou lá onde a gente quer. Mas não interessa, tem coisas que não é num papinho de mesa de bar, não é num papinho numa sala ao vivo, tem coisa que você realmente precisa da ajuda de um profissional. Beleza? Dica do dia. Fala pessoal, beleza? Filipelli na área, passando para mais um diário de trade aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar. Desde já, senhoras e senhores, o gráfico dos dois derivativos aqui para vocês, índice e dólar. Vamos começar aqui pelo índice, pessoal, que foi o que realmente o mais fácil de ser operado hoje, hein, na minha opinião, né, dentro da minha metodologia, que é tendência. Por quê? Porque se formos pegar aí a primeira. Nossa senhora, tudo isso, sério? Caraca, as primeiras 4 horas de mercado, pasmem, né? Foi só não fazer nada. Quanto menos você se mexeu, melhor para você. Mas vamos fazer uma retomada aqui rápida do que foi esse mercado aqui. Ontem, né, conforme eu finalizei o diário de trade aí com vocês, eu ainda comentei sobre essa volta em V que ele apresentou aqui nessa região, né, podendo vir buscar aqui a região de máxima da semana anterior. Se você não conferiu o diário de trade ontem, confira agora, né? Vai estar em algum lugar aí, beleza? Dá uma pesquisada no diário de trade de ontem. Trazendo para o contexto de abertura de hoje, ele vem, né, abre sem gap e já vem cutucar diretamente a máxima, né, da semana anterior, juntamente com a máxima do dia anterior. Então aqui eu já posso estabelecer que temos se não já, né, pelo menos um candidato a uma região de resistência do gráfico. Concordam comigo? Duas regiões bem importantes. Entendendo isso, né, eu não vou sair comprando esse primeiro movimento, nem por um gráfico de 2 minutos, nem por nada, né? Eu tenho que realmente parar, pensar, cara, qual a probabilidade que eu tenho desse preço passar logo de primeira aqui, né? Ainda bem, né, que ele não acionou nem mesmo um pivôzinho no gráfico de 2 minutos, senão muita gente já ia sair tomando fumo no começo do dia. Então ele vai lá, cutuca essa região aqui e o preço, né, dá uma derretida até a sua região de média móvel de 200, que nesse momento aqui está flat, mas quando a gente para e pega um contexto, dá um dezoom aqui, a gente percebe que ela vem fortona, né? Ela está ficando flat aqui nessa região, porque o preço está trabalhando num processo de lateralização, ele não está com força o suficiente para romper tudo o que já rompeu aí para cima, né? Já andou para caramba, 8 semanas seguindo. A gente vai querer o quê? Mais 8 semanas? Sim, né? Seria o ideal. Só que não é a realidade. Entendendo esse contexto, o preço ele vem e perde aqui a sua região de média móvel de 200. Vocês estão vendo aqui topo de novembro de 2022? Por que é tão importante, Filipelli, esse topo? Contem para mim. Eu já contei, mas eu vou contar de novo. Agora vê se presta atenção para não perguntar de novo, né? Esse topo aqui é o topo que antecede a máxima do ano passado. Entendeu agora porque ele está no meu gráfico? Beleza. Então, ele, dado um momento, ele foi uma resistência, né? Porque até o preço chegar nele era um topo anterior importante e ele deu um certo trabalho aí nessa região. Depois que ele foi rompido, ele passa a ser um suporte. E no dia de hoje, quando o preço
ele perde a média móvel de 200, até mesmo faz um pivôzinho aqui, faz um pivôzinho aqui na sua região de média móvel de 20, ele vem e aciona um pivô. Pivô que está na cara desse topo, que era resistência e agora é suporte. Então, ou seja, isso daí o mestre Stormer que ensina, não sou eu que estou tirando agora da minha cabeça aqui né, essa leitura. Somente um tolo vende o suporte. Poxa, eu não quero ser o tolo da vez, então eu falei pro pessoal. Pessoal, só vamos vender índice abaixo desse topinho de novembro de 2022. Depois que ele perdeu o suporte. O que não aconteceu em nenhum momento da manhã, né? E não aconteceu até agora, na verdade. Só que aí o preço, ele ficou preso nessa região de máxima da semana anterior e esse topinho. Então, ou seja, ele ficou em um caixote de 800 pontos. 4 horas. 4 horas, né? E quem não entendeu que estávamos trabalhando aqui dentro de um caixote, meu amigo, aqui é caixão em vela preta. Ou você é um operador de lateralização e manja desses paranauê aqui, né? Ou você não se mexe e espera ele sair daqui. Filipelli, mas como que eu vou saber que horas que esse preço vai sair aqui dessa região? Não tem. Essa que é a grande verdade. Então, é por isso que a gente tem que realmente esperar o preço romper essa região e aguardar um pullback fora dessa região. Filipelli, mas eu vi aí que teve gente pegando esse rompimento aqui nessa região. Beleza, pessoal, eu entendo que tem operadores que conseguiram pegar esse rompimento aqui e parabéns para eles. Só que, cara, na minha opinião, muito arriscado arriscar rompimento aí de máxima de semana anterior, máxima do dia anterior. Então, vai que o cara apostou, né? Ah, foda-se, vou comprar aqui, se der certo eu posto. A internet tem muito disso, então cuidado, tá? O que eu sei, né? Alertei meus operadores, cara, não vamos fazer nada aqui dentro dessa região, tá? Esperar o preço romper e fazer uma correção nas médias. Até que tivemos aqui uma oportunidade, né? De visualizar esse movimento aqui, que ficou nitidamente, para mim, né, dentro da maneira como eu opero, que isso aqui poderia ser uma bandeira, principalmente, né, em uma correção observada dentro do gráfico de 15 minutos, onde a gente consegue ver que segurou na média móvel de 9, no gráfico de 10 minutos, onde segurou nessa média móvel de 9 também, e aqui até realizei uma cagada operacional que eu estava explicando para o pessoal, que é o seguinte, pessoal, esse candle 32 aqui fez uma regressão por toque na sua média móvel de 9 períodos. Então, para quem, né, acha interessante o risco aqui dessa operação, né, que estava de 150 pontos, no gráfico de 10 minutos isso aí é praticamente de graça, e com embasamento técnico dentro do meu operacional, tem ponto de start e ponto de stop logo na sua mínima, né? O candle 33 não rompeu, o candle 34 também não rompeu, e só que eu esqueci essa ordem aqui na pedra. E aí, olhem só como tudo pode dar errado muito rápido aqui se a gente não presta atenção no que a gente faz. Eu estava comprado e não sabia que estava comprado. E aí, papo vai, papo vem aqui na sala educacional, quando o preço se aproximou dessa região de máxima, virei para o meu outro gráfico que fica na outra tela aqui, e eu vi que eu já estava comprado. Aí é meio que quando a tua alma sai do corpo, assim, sai do corpo. Por quê? Porra, cara, beleza, tá andando a favor. Podia simplesmente ficar quietinho na minha aqui. Mas não, quero passar para vocês que isso aqui é realmente uma profissão, é uma profissão de risco, você tem que lidar com risco todo santo dia, você não pode não ter atenção em algo, porque senão você paga um preço muito alto, tá? Imagina se ele tivesse vindo aqui, startado a minha operação, por algum motivo não olhei mais o gráfico, fui fazer alguma outra coisa aqui em casa, porque também sou pai, tenho meu filho aqui, né, para cuidar dele, volto só que sei lá, 4h30, 5 horas, que é quando eu venho gravar o diário de trade, e eu tô tomando uma pica voadora aqui, né? Porra, de, sei lá, 1000 pontos de ré, entendeu? Então, tenham atenção, não faça essa cagada que eu fiz. Mas aqui mesmo o trade andando a favor, aqui eu falei pro pessoal da sala, né? Contei minha cagada operacional, pessoal, tô zerando a operação. Aí zerei 50 pontos positivo no cagaço, né? Aqui. E entrei novamente comprando aqui nessa região. Só que quando ele vem, ele rompe aqui essa região de topo do dia e vai lá praticamente cutucar a máxima do ano passado, jovem, né? O preço se aproxima dessa região aqui e começa a voltar. Falei, galera, vou zerar. Na verdade, eu já não tava legal nessa cagada operacional aqui. Eu entrei aqui porque realmente era o que eu iria fazer. Só que não encaixou, essa que foi a verdade. Mas enfim, tinha ponto de start,
E tinha ponto de stop, que não foi acionado aí até agora, pelo menos, né? E até que entregou acho que não entregou o alvo do pivô. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se entregou alvos do pivô. Entregou o primeiro alvo aí, tá? Mas aqui era uma operação para ser curta, tá? Essa que é a verdade. Porque máxima do ano anterior, cara, dificilmente ia passar de primeira. Trazendo para um contexto aqui de gráfico de 5 minutos, a operação, ela entregou o seu alvo, né? Então a gente não pode falar que ela não serviu para nada, porque entregou um alvo mesmo que curto, primeiro alvo aqui da projeção desse pullback, mas não evoluiu. E aí, vem até uma situação que a gente aplicou no dólar. Então, o índice finalizado, né? Só realizei essa operação aqui, do rompimento do topo, a cagada operacional no gráfico de 10 minutos aqui. Durante a manhã, fiquei quietinho. E aí também vem um outro contexto muito importante sobre para o que deve servir uma sala educacional. Não é somente para passar ponto de compra e ponto de venda. Eu acho que uma sala educacional realmente responsável, ela tem um papel muito importante em passar para os seus operadores quando não fazer nada. Pessoal, aqui a gente não faz nada, beleza? E ficar reforçando isso para os seus operadores. Se preocupar com os seus operadores e não simplesmente ficar passando ponto de compra e ponto de venda, porque isso, no longo prazo, só vai te tornar um dependente de quem está ali analisando o gráfico, se você não analisa, né? Isso não vai te tornar um sobrevivente do mercado, você precisa proteger o seu capital no longo prazo. Então, o intuito da sala educacional, sim, é aproveitarmos as oportunidades dentro do nosso operacional, mas também saber a hora de nos proteger. A minha sala educacional funciona assim, beleza? Vamos agora aqui para o dólar futuro. Dólar futuro, ele até tinha uma possibilidade aqui, pessoal, né, pelo gráfico de 60 minutos, eu até comentei com a galera aqui, dele formalizar um possível pivô no gráfico de 60 minutos, onde ele formou um fundo, né, um fundo mais alto e veio até que foi acionado esse pivô. Mas aqui foi um voo de galinha do caramba, né? Eu ainda avisei para a galera, não vamos entrar nesse primeiro movimento. Quando a gente traz para o contexto aqui de gráfico de 5 minutos, a gente consegue observar aqui que a saída de menor resistência do dólar, pessoal, era na ponta da venda, né? Tínhamos uma média móvel de 200 períodos aqui, bem pesada nessa região, né? Bem pesada mesmo. Né? E o preço até ameaçou perder essa média móvel aqui, aonde até não vou mentir para vocês, né? Eu esperaria um trade rápido aqui, eu iria vender a mínima do Candle 6, porque eu não entrei nesse primeiro movimento aqui, porque se formos parar também, né, para dar uma olhadinha, tínhamos uma região de 61.8 que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Né? Como não acionou o pivô que eu queria entrar aqui, e o pessoal da sala, se alguém entrou aqui nesse primeiro pivôzinho, acho que o Haas entrou aqui nesse pivôzinho, já saiu no 0-0, porque aqui era um trade de risco, né? Entra uma pressão forte de compra no dólar. Mas essa pressão forte de compra, cara, só se você, sei lá, se você tem uma bola de cristal, beleza, conseguiu pegar a operação aí. Se não, é aquela pancada que dá para cima e não tem como pegar, né? Fatos da vida ele não consegue se manter acima da região de máxima do dia anterior, tá? Temos a mínima da semana anterior aqui também, que era um ponto de suporte, né, dado o período aí da semana, né, que foi perdido e depois todo o suporte quando é perdido passa a ser uma resistência, assim como ontem não conseguiu trabalhar acima, hoje também não. E entra uma pressão de venda no mercado. E se você não tem o princípio de seguir médias, assim como eu, você até teve uma oportunidade de venda aqui, no gráfico de 5 minutos de um pivô contra as médias, né? Mas eu não opero contra as médias, tá bom? Então aqui para mim não tinha nada a ser feito. E trazendo aquele contexto, né, que eu comentei com vocês do gráfico de 60 minutos, eu poderia pegar essa máxima, jogar aqui com essa mínima, porque agora já tem uma amplitude ok, o mercado rejeitou o topo anterior, eu tenho que colocar uma retração de FIBA aqui caso esse mercado acelere na ponta da venda. E realmente ele acelerou, pessoal. Ele montou um pivô contra a média móvel de 20, ele montou um pivô. Aqui, no caso, ela não estaria contra a média móvel de 20, mas ela estaria na cara da média móvel de 200. Felipe, mas tu não falou que a média móvel de 200 ela estava pesada aqui, então seria um pivô a favor da média móvel de 200? Só que aqui, pessoal, ela estava pesada, ficou flat, como estava levemente querendo ficar inclinada aqui, positiva. E como ela é uma média móvel mais lenta, então realmente poderia, né, dar um desgaste aqui. Sem contar também que temos aqui a retração de 61.8, né, desse movimento que eu trouxe para vocês no 60. Fatos da vida foi o mercado cair
caiu, né? Perdeu aí a região de 61,8, média móvel de 200. Você teve oportunidade de venda aqui nessa região. Eu, particularmente, segui meu operacional, porque é o que eu faço. Eu sou seguidor de operacional. Qual operacional? O meu, Felipe. Então, depois que o mercado ele perdeu essa região de ajuste, média móvel de 20, média móvel de 200, retração de 61,8, mínima do dia anterior, ele vem e deixa um pivô dentro do pivô aqui no gráfico de 2 minutos aqui para mim e para o pessoal da sala educacional, né? Aqui ele fica bem visual, né? Então ele vem no movimento de queda, retesta a mínima do dia anterior e deixa um pivô dentro do pivô, onde eu e o pessoal da sala educacional vendemos aqui a região de mínima do dólar e utilizamos aqui o stop desse pivô dentro do pivô. Stopzinho de 8 pontos. Fatos da vida foi: o trade ele foi acionado e ele não andou para lugar nenhum até agora. Então, se eu quisesse, eu estava no trade até agora. Nem para o bem, nem para o mal. Não estopou e nem andou. Então, pessoal, existe uma coisa chamada expectativa, né? Não adianta. O ser humano é assim. Então, quando a gente vem para o mercado financeiro, tudo gira em torno de expectativa também. Quando a gente visualiza uma operação, expectativas são criadas, porque a gente aprende um operacional e a gente aprende que dentro dele ele tem uma estatística positiva. Então, o próprio operacional gera para a gente essa expectativa positiva, né? Né? Espero que seja positiva, né? Mas sempre na nossa cabeça a gente vai sempre imaginar o melhor, né? Só que a operação não andou. E é como eu falo pro pessoal, existem 3 tipos de stop em uma operação: técnico, financeiro e no tempo. Eu uso mesmo para o start de uma operação. Para mim entrar numa operação, a operação tem que ser técnica, tem que estar dentro do meu financeiro, né? E ela tem que ter timing. E aqui, nesse caso aqui, eu falei pro pessoal, cara, esse mercado ele tá muito parado, ele não tá caindo, a gente vê que o dólar realmente ele já vem sobrevendido há um tempo, né? Então, o que impede dos caras dar uma enfiada aqui que nem deram de manhã e estopar a gente? Mesmo que estopasse, esse não é o problema, essa que é a verdade, porque o gerenciamento, a gente faz o cálculo do risco antes de entrar em uma operação. Mas o problema é você ir minando o seu emocional, né? Porque você fica naquela operação, a operação vem, ameaça stop, ai meu Deus do céu. Aí ela começa a dar favor e você, agora vai. Aí ela volta. E tu fica nessa montanha russa de emoções durante um tempo infinito, que é o que está sendo essa operação aí. E isso daí, na verdade, é muito prejudicial a você. Porque isso daqui é uma coisa quase que 100% emocional, mercado financeiro. É quase 100% emocional. E não é saudável para a gente ficar nesses níveis aí de montanha-russa em uma operação. Então eu, como não tenho compromisso com erro, né, entrei na operação, a operação não se desenvolveu durante 15, 20 minutos. Falei, pessoal, tô saindo aqui, buscamos uma saída aí no zero na operação e acabou o sofrimento, pronto para a próxima. Só que a próxima até agora não aconteceu. Então o que eu faço? Amanhã voltamos. E foi isso, pessoal. Isso foi o meu dia. Espero que o dia de vocês tenha sido tão bom quanto o nosso aqui. Preservamos o nosso capital, estamos vivos para amanhã. Não perdemos dinheiro, o que foi o mais importante, principalmente quando a gente olha o cenário do índice aí, né? Conforme vocês viram no começo do vídeo. E é isso, pessoal. Beleza? Então, uma sala educacional não é somente para ponto de compra e ponto de venda. É para proteção de capital. Se você quer aprender a proteger seu capital, operar de maneira responsável, de maneira inteligente, te convido a vir operar aqui comigo, beleza? Valeu e um forte abraço!